Fala, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam tudo bem. Vamos para mais uma aula, mais uma semana. Para começar, como sempre, pegando o livro e abrindo na página 78. Se vocês prestarem minha atenção, a página 78, ela dá início à tarefa da semana passada. Se você pesquisou no livro, você acha isso muito facilmente, que é o envelhecimento da população brasileira, ou seja, a população brasileira está ficando mais velha. Dois dados nos mostram isso, que são os dois gráficos que estão provavelmente aqui do lado, mas também estão na página 78 do livro, certo? O primeiro dado é expectativa de vida de 1940 até 2016. Nota, primeiro que é a expectativa de vida, só para a gente relembrar aqui rapidinho. Expectativa de vida é a média de idade com que as pessoas num país, numa cidade, num estado, enfim, elas morrem. Média. Elas podem passar, podem morrer antes, mas a média. Hoje, essa média de idade, ela está em torno de 76 anos no Brasil. Alguns locais até mais altos, Santa Catarina passa dos 80, e outros lugares mais baixos, como por exemplo o Maranhão, que é 62. Mas assim, uma criança que nasce hoje no Brasil, estima-se, calcula-se que ela vai viver mais ou menos até os 76 anos de idade. Isso deixa eu arrumar aqui meu celular. Isso é bastante coisa. Não é hoje. O Japão, por exemplo, está quase nos 90, mas se nós compararmos com 1940, com 50 anos atrás, com 50 não, com 70 anos atrás, a expectativa de vida era de 45 anos. Ou seja, uma criança que nasceu em 1940, estimava-se que ela morreria aos 45 anos. Hoje, essa criança que nasce hoje, ela estima-se que ela vai morrer com 76 anos. Olha a diferença, são 30 anos a mais. As pessoas no Brasil estão vivendo em média 30 anos a mais do que há 60, 70 anos atrás, certo? Outro gráfico é pessoas com mais de 60 anos. 60 anos são considerados idosos. Fez 60 anos, você é idoso. Parabéns. Em 1980, o Brasil tinha em torno de 6% da sua população era de idosos, certo? Atualmente, esse número fica em torno de 14%. Em 2050, 1 a cada 3 brasileiros serão idosos. Serão quase 30%. Ou seja, o número de idosos na sociedade está aumentando. Além das pessoas viverem mais, obviamente vai ter mais idosos na sociedade, certo? Mas o que leva isso? Tá? A gente lê na página 78 os motivos pelo qual o Brasil tá passando por esse, a gente chama de transição demográfica. Tá? Eu vou explicar isso com mais calma para vocês ainda na aula de hoje. O envelhecimento da população brasileira significa grande avanço social, pois uma vida mais longa indica que aconteceram melhorias, principalmente nos aspectos ligados à saúde. No entanto, não basta que as pessoas vivam mais, é preciso que elas vivam bem. Para isso, é necessário investimentos em aposentadoria, assistência médica, projetos sociais e culturais que visem a participação dos idosos na sociedade e que valorizem as pessoas que tanto contribuíram para o país ao longo da vida. Ou seja, qual o motivo está fazendo com que as pessoas vivam mais no Brasil? O principal deles é acesso à saúde. O brasileiro está tendo acesso melhor à saúde. A gente está tendo acesso melhor a mais médicos, a remédios, a vacinas, a hospitais, coisa que não acontecia há 60, 70 anos atrás. Por isso a gente está vivendo mais. Virando a página, na página 79, olha só. Ao mesmo tempo que cresce o número de idosos na população brasileira, crescem também os casos de abusos e violência contra esse grupo. A violência contra a pessoa idosa é uma das mais difíceis de ser combatida, pois acontece, na maior parte das vezes, no interior das moradias e em muitos casos é cometida por pessoas da própria família. Tá? Esse texto que tem na página 78, vocês vão ter que ler esse texto, vocês vão ter que fazer as atividades ali, eu vou passar certinho no Moodle. Mas a pessoa, quando ela fica idosa, ela cria, entre aspas, muitas aspas, surgem, na verdade, problemas. O primeiro é que essa pessoa idosa, ela requer cuidados de saúde,
de lazer, de cultura, além de aposentadoria, além de coisas que fazem com que essa pessoa tenha uma vida melhor. E quanto menos dependente ela for, quanto mais independente ela for, quanto melhor é a qualidade de vida dela, melhor ela vai viver e menos ela vai depender de outras pessoas. O que acontece no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas a gente está usando o Brasil como exemplo, a violência contra idosos acontece porque muitas vezes são filhos, netos, sobrinhos, parentes das vítimas que sofrem violência, que têm que cuidar desse idoso, óbvio, as pessoas merecem, precisam de cuidados, mas elas não têm paciência, elas não têm vontade, e isso acaba gerando uma violência contra o idoso, muitas vezes extremamente dependente, muitas vezes doente, e isso gera problemas gravíssimos. Então, o investimento no lazer e na saúde desses idosos faz com que eles dependam menos da família e isso acaba diminuindo o número de violência. Então, é uma bola de neve que a gente chama, né? Ela vai crescendo. Eu não vou falar de todos os tipos de violência, porque se eu vou perguntar para vocês no mundo, eu quero que vocês escrevam, beleza? Eu quero explicar uma outra coisinha para vocês, que essa parte é uma parte extremamente importante, que são as pirâmides etárias. Pirâmide etária é um gráfico, que ele tá aparecendo aqui, a da Etiópia e a da Itália, que é o mesmo que aparece na página 80 para vocês, certo? Tá aparecendo aqui, estão vendo aqui? Aqui do lado, estão vendo, né? E o que acontece? O que eu quero mostrar com isso? A pirâmide etária é um gráfico que separa a população de duas maneiras. Homens e mulheres, ou seja, por gênero, e também por faixa de idade, a cada 5 anos, ou seja, de 0 a 5 anos, de 6 a 10, de 11 a 15. Então vocês notam que é uma pirâmide etária, você tem os dois lados, o lado do homem e o lado da mulher, nesse caso, nas que vocês estão vendo na página 70 e... já esqueci o nome da página. Na página 80 e também aqui, vocês estão vendo o laranja são ao lado dos homens, o verde ao lado das mulheres. E por faixa etária, você está conseguindo ver de 0 a 5, de 6 anos até mais de 60 anos de idade. Nota que essas duas pirâmides são bem diferentes. Elas mostram a quantidade de pessoas em porcentagem, claro, de cada faixa etária e de cada gênero. Deu para entender? Fácil, né? Ou seja, eu quero saber qual é a porcentagem de pessoas na Etiópia que tem de 11 a 15 anos. Você vai lá olhar, são algo em torno aí de 5% de mulheres e 5% de homens da Etiópia tem de 11 a 15 anos, que é a faixa etária de vocês. Se for na Itália, eu consigo ver a mesma coisa. Na Itália, de 11 a 15 anos, em torno de 1,5% da população da Itália de mulheres, tanto de mulheres quanto de homens, tem de 11 a 15 anos. Eu consigo ver isso com todas as faixas etárias. E a gente tem que analisar essa pirâmide etária, dividindo ela em 3 partes. Tá? É o que está escrito na página 80 ali. A base, que é a parte inferior da pirâmide, representa a parcela da população formada por crianças e jovens com idade entre 0 até 14 anos. Então você vai procurar ali do 0 ao 15, porque não tem o 14, você vai dividir essa pirâmide etária, você vai ter ali crianças e jovens. Depois tem uma parte intermediária, que vai de 15 a 59, nesse caso de 16 até 60. Apresenta a população de jovens e de adultos. E o topo, que são os idosos, que é 61 anos para cima. Então você tem 3. Base, corpo e topo. Vocês vão notar que tem uma atividade sobre isso lá no Moodle, certo? Que é para desenhar uma dessas 2 pirâmides etárias e separar elas por base, corpo e topo. O formato de uma pirâmide etária permite verificar o perfil da população de um país. Quando a base da pirâmide é larga, a natalidade é alta, ou seja, nascem muitas pessoas.
E a população é caracterizada por um grande número de crianças e jovens. Já as pirâmides que apresentam base mais estreita que o corpo indicam a população com baixa natalidade, poucas pessoas nascendo, em maioria de adultos. Pirâmides de topo mais alto e mais largo indicam uma expectativa de vida relativamente grande, número de idosos. Se a base é estreita, os corpos são mais largos. A população de adultos e idosos é maior que a de jovens. Então a gente não tem que analisar ela por idade, cada faixinha daquela. A gente separa por base, corpo e topo. E nota ela. Eu não sei se eu consegui fazer, porque eu gravo e depois edito. Eu não sei se eu consegui editar o que eu vou explicar agora. Mas você pega a pirâmide da Itália. Você separa as 3 primeiras linhas, são a base. Aí aí de cima para baixo, de baixo para cima você conta 3 linhas. É a base. Isso na pirâmide etária da Itália. De cima para baixo, vocês contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De cima para baixo, você conta 7 linhas. Esse é o topo. E no meio, você tem o corpo. Então, na Itália, a gente consegue ver uma base bem estreita, ela é menor que o restante, um corpo bem largo e um topo comprido. Porque a base tem 3 linhas, só 3 faixas etárias, sempre vai ser isso. O topo pode ter mais, o topo pode ter 150 anos, pode ter pessoas de 150 anos. O topo é infinito. Então você vê um topo muito grande, uma base bem estreita e um corpo bem largo. O que significa isso? Poucas crianças nascendo, ou seja, poucas crianças jovens, muitos adultos e muitos idosos. A gente consegue identificar uma pirâmide etária assim. Na Etiópia a gente faz a mesma coisa. Você separa os 3 de baixo, para cima você separa 3. E de cima para baixo você separa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Você separa base, corpo e topo. Você nota que a base da Etiópia é mais larga que o restante, ou seja, muita criança nascendo. O corpo bem estreito, ou seja, as pessoas morrem muito jovens lá. Porque já que tem muita criança nascendo, o ideal é que a pirâmide fosse reta, né? Mas como vai morrendo pessoa, a pirâmide vai fazendo isso aqui. Então, as pessoas na Etiópia morrem muito cedo. É o que me mostra esse gráfico. Né? E o topo é bem fininho, ou seja, as pessoas morrem cedo, tem muito poucos idosos. Olha só só olhando uma pirâmide etária, só olhando um gráfico, olha quanta coisa eu consegui olhar, consegui descobrir sobre um país, né? Isso a gente vai mais a fundo isso nas próximas aulas, tá? Bem mais fundo que isso. Agora observe a pirâmide etária brasileira, página 81. Nessa pirâmide, as linhas contínuas dos 2 lados referem-se ao ano de 2012, permitindo a comparação com as barras que indicam os anos de 2017. As barras, a pirâmide etária em si é de 2017, que foi o ano que esse livro foi escrito, e é de 2000 e aquela linha, tá vendo que tem uma linha com vários pontinhos interligados? Aquelas linhas ali, que você está vendo aqui também, indicam a pirâmide etária de 2012, tá? A gente consegue identificar a pirâmide etária brasileira de uma maneira bem fácil, certo? A gente consegue identificar a base, as 3 de cima, 1, 2, 3, as 3 de baixo, na verdade, 1, 2, 3. As 6 do topo, não são 7, né? Do Brasil são 6, não tem, vai ter 80 anos ou mais, não tem 85 anos ou mais. As 6 do topo, nota que a pirâmide etária brasileira, ela começa com uma base não muito estreita, como a da Itália, mas nem tão larga quanto a da Etiópia, uma base intermediária. Dá uma crescidinha ali no corpo, mas também não cresce muito, e faz uma queda muito grande no topo. Então a gente tem uma base e um corpo muito parecidos e um topo mais estreito. Não tão estreito quanto o da Etiópia, nem tão comprido quanto o da Itália. A gente tem uma faixa etária ali intermediária. Sabe o que mostra? Mostra que a nossa pirâmide etária é extremamente equilibrada, certo? Isso vai variar de estado para estado, de país para país, de cidade para cidade. Mas espero que vocês tenham conseguido entender. Façam tudo o que foi pedido no Moodle, tudo que foi pedido, assistam bem essa aula. E até a próxima, pessoal!